Graça e paz, irmãos. Agradeço desde já a aula da professora Eliane, foi excelente. E nós continuamos a estudar sobre a vida frutífera de Jerry Bridges. E hoje nós veremos duas características do fruto do Espírito, alegria e paz. E nesses dois capítulos do livro, nós percebemos o quanto ele é rico em ilustrações e testemunhos do próprio autor. E isso com certeza nos levará a entender de uma forma muito prática a questão da alegria e da paz. Eu espero que você siga comigo agora esta aula e nós iniciaremos já fazendo duas perguntas. Em primeiro lugar, se você fosse dar uma nota agora vamos dar nota, mas é nota a você, tá, gente? Não é a outra pessoa, não. Olhem só, em uma escala de 0 a 5, como está a sua alegria? E por quê? Em segundo lugar, o autor vai tratar de obstáculos que impedem essa alegria. E ele tem nome para esses obstáculos, tá? E aqui nós vamos tratá-los também. Como você atualmente está em relação a um ou mais desses obstáculos à alegria, que são o pecado, a disciplina do Senhor, provações e um temperamento melancólico. Pense, é um pensamento que você tem que ter em relação a você mesmo. E aqui nós já entramos no texto para estudarmos mais uma vez sobre o fruto do Espírito e a sua característica da alegria. Vamos ler Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O autor ele fala que por anos ele não deu tanta importância assim a esta questão da alegria. Ele via em si questões como a justiça e tentava viver uma vida ética em relação a essa justiça. Se considerava sim um homem de paz, mas no quesito alegria ele não tinha ainda dado a verdadeira importância. Até que ele se depara com esse texto, e ele assim fala, e percebe, olhando para o contexto desse texto e para a fala do apóstolo Paulo, que na vida dele a questão da alegria não era realmente muito forte. E se não fosse, aquilo não seria muito agradável a Deus, porque teria que ter uma vida de completude. A alegria faz parte também do reino de Deus. E nós podemos ver então que a verdadeira alegria cristã ela é tanto um privilégio quanto um dever. Quando olhamos para Jesus e no que Jesus diz no Evangelho de João, ele ali fala, eu vim para que tenham vida e vida a tenham em abundância. João 10:10. Olhando assim, ele fez tudo para possibilitar a nós, seus discípulos, de termos uma vida de alegria. Só que nós não podemos nos sentar e esperar que todas as circunstâncias sejam favoráveis a nós e só assim nós nos façamos pessoas alegres, né? Exige-se de nós, quando olhamos para 1 Tessalonicenses 5,16, que tenhamos alegria. Não só isso, também quando olhamos para Filipenses 4,4, nós temos de nos alegrar sempre. Paulo é bastante enfático quanto a isso. Ele fala assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como outros traços do caráter que nós examinamos já e que nós examinaremos, a alegria não é uma opção disponível somente àquele que tem o temperamento apropriado a ela. Porque a intenção de Deus aqui, a intenção de Deus é que cada um de seus filhos exiba o fruto da alegria. E olhando assim, desta forma, nós precisamos ser bastante honestos e admitir que frequentemente a vida pode ser qualquer coisa, menos alegre. E muitas vezes, parece mesmo que a vida ela é enfadonha, e na pior das hipóteses, ela é cheia de ansiedade, conflito e tensão. Mas nós temos que analisar isso de uma maneira mais profunda, mais bíblica, e perceber, e aqui nós levantamos uma outra questão,
O que bloqueia a alegria em nossa vida? Um dos obstáculos mais comuns para a alegria é o pecado, e nós vemos que um bloqueio para isso, que são as nossas atitudes pecaminosas, é nós não estarmos mais na presença, não gozarmos de Deus, na comunhão com Deus, e isso nos leva a uma atitude que afasta a alegria do Senhor. Então, precisamos observar biblicamente como isso tudo funciona, e ali nós vemos Davi confessando seu pecado, e quando ele confessa seu pecado, quando ele adultera com Betseba, ali no Salmo 51 mesmo, no verso 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. E fazendo dessa forma, nós percebemos que nós precisamos ter essa mesma oração. Davi também faz uma confissão de pecados no Salmo 32, e logo ali no verso 3 e 4, nós percebemos o quanto ele agonizava pelo pecado, porque esta alegria, esse estar na presença de Deus, é essencialmente experimentado e recheado de alegria, e o pecado nos afasta. Então nós precisamos confessar e abandonar tais atitudes, ou, como é frequentemente o caso, muitas vezes nós nos agarramos a alguma atitude pecaminosa, como inveja, como ressentimento, um espírito crítico, algo que é irreconciliável com as coisas de Deus. O fruto da alegria, ele não pode existir junto com tais atitudes, enquanto essas atitudes estiverem no controle. Então isso tem que ser tratado, se nós vamos exibir a virtude da alegria em nossa vida. Uma segunda posição aqui também, que é um obstáculo tratado pelo autor, obstáculo à alegria, é a confiança mal empregada. Paulo fala para os filipenses: alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 1. E então ele deixa claro que o oposto de alegrar-se no Senhor é justamente confiar na carne, nas nossas boas obras, nas nossas realizações piedosas. Para os cristãos na época de Paulo, isso nós podemos comparar com um legalismo judaico. Mas para hoje, para nós, pode ser nossas disciplinas pessoais, como agora um momento de calma, um programa consistente para memorizar as escrituras, de testemunhar para não cristãos, seja qual for a fonte da nossa confiança, se não for Jesus Cristo e sua graça, mesmo que sejam essas obras que eu citei acima, é uma alegria falsa e ela é frequentemente interrompida. Citando um outro autor no livro de Jerry Bridges, usado por ele, chamado Sanderson, um autor que também escreve sobre o fruto do Espírito, inclusive o seu livro é O Fruto do Espírito, ele fala da seguinte forma sobre essa confiança mal empregada. Ele fala: até o sucesso do Senhor, na obra do Senhor, é uma cana quebrada se nos apoiarmos nisso para a segurança. Se vamos ter alegria consistente, nossa atitude deve ser aquela expressa nas palavras do antigo hino: minha esperança é construída em nada menos que o sangue e retidão de Jesus. Eu não ouso confiar na mais doce estrutura, mas me apoio completamente no nome de Jesus. É assim que nós vemos também a missão dos 70, ali descrita em Lucas, capítulo 10, ali no segmento, versos 17 e 20, quando disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí Jesus respondeu: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
Jesus ele não estava desencorajando a alegria no ministério, mas ele estava prevenindo contra o fundamento da alegria de alguém estar no êxito de um ministério. O sucesso no ministério é temporário, mas nossos nomes sempre estarão escritos no céu para toda a eternidade. O estado das coisas dessa vida, ele está sempre sofrendo alterações, mas a garantia de estar em Cristo um dia nunca muda. E é nesse fato que a nossa alegria deve estar baseada. O cristão ele precisa basear a sua alegria em Cristo, porque nada que possamos fazer pode ser comparado em ter o nosso nome escrito no céu. Nada. O cristão mais humilde ou mais famoso estão juntos nesse mesmo fundamento de ter o nome escrito no céu. Uma terceira afirmação do autor que pode ser um obstáculo à alegria é uma área que pode sufocar a alegria, é o castigo ou a disciplina que Deus administra frequentemente em seus filhos. A Bíblia diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Hebreus 12:11. A disciplina nunca é uma experiência alegre. Não tem intenção de sê-lo. Caso contrário, não atingiria seus resultados almejados. Mas se percebemos de vista seus resultados planejados, ou acharmos que não merecemos isso, a disciplina pode conduzir à pena de si mesmo. Sanderson, novamente, ele provê um discernimento útil aqui em relação à disciplina e alegria quando ele diz: se soubéssemos quão ruins somos, daríamos boas-vindas ao castigo, porque este é o modo que Deus se livra do pecado e de seus hábitos. Mas o castigo é rejeitado, já que não conseguimos acreditar que tenhamos feito qualquer coisa que mereça isso. O segredo de manter alguma semelhança de alegria em meio à disciplina é lembrar que o Senhor corrige a quem ama e que toda a disciplina depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Em quarto lugar, experimentar provações de fé é um quarto obstáculo aqui à alegria. Provações elas diferem da disciplina porque o propósito delas é exercitar a nossa fé. Não é o propósito tratar pecados, porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele permite provações para poder desenvolver a perseverança em nós e fazer com que nos firmemos na glória que ainda será revelada. A fidelidade de Deus, de um Deus que é fiel, também deve ser conforto para nós nas horas das provações. Lamentações 3:32. Ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Antes de nós considerarmos qualquer dos passos práticos que podemos tomar para cultivar um espírito alegre, nós temos de nos lembrar de que a alegria ela é fruto do Espírito e efeito do ministério do Espírito em nosso coração. Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 13, a seguinte palavra: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Porque é pelo poder do Espírito Santo que experimentamos a alegria da salvação e somos capazes de nos alegrar em meio às provações. Essa é uma realidade para aquele que crê em Cristo. Ele precisa ter essa percepção de coração, que é pelo Espírito. O Espírito Santo, ele usa a sua palavra para criar também alegria
em nossos corações. E é interessante notar, neste mesmo capítulo 15, a relação que o apóstolo Paulo faz entre Deus e as Escrituras. Eu quero voltar um pouco, eu li o verso 13, eu quero ler o verso 4 e quero ler também o verso 5. Vamos ler aqui no capítulo 15, verso 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olhando desta forma, nós podemos perceber que o versículo 4, ele fala da paciência e fala da consolação, que Deus dá a paciência e a consolação, e Ele dá por intermédio da Escritura. E isso não deve nos surpreender, porque Deus é a fonte primária, e as Escrituras o meio. E quando nós olhamos esta mesma verdade aplicada à alegria, nós vemos o verso 13, a fala que Deus dá esperança, enchendo o nosso coração de alegria, paz, à medida que nós confiamos nele. E daí vem a pergunta: como esperarmos que Deus nos encha de alegria e esperança? A resposta razoável é por meio do conforto da Bíblia. Então, quando nós meditamos, quando nós oramos, após uma meditação, quando nós nos expomos à Escritura, essa é com certeza a nossa responsabilidade e um dos meios práticos de buscar para que possamos exibir o fruto do Espírito. Porque a palavra ela sempre vem ao nosso auxílio nessa questão. Eu vi um testemunho aqui também do autor em relação às circunstâncias adversas, e eu posso até brincar assim que qualquer semelhança é mera coincidência, como falava antigamente. Eu lembro-me de uma época em que a nossa família lutava com uma série de reveses financeiros, aqui o autor falando, tá? Era uma época após a outra, ferimentos, atendimentos de emergência, coisas que quebravam em casa, e definitivamente desanimou foi que o carro em uma viagem quebrou e ficou 4 dias em uma garagem desconhecida que nós não tínhamos confiança. Supondo o pior, eu perdi todo o sentido de alegria no Senhor, porque eu focava nas circunstâncias e não nele. Aí veio a palavra, né? Veio a palavra de Deus ali escrita em Romanos 8:28. Jerry Bridges fala isso aqui, e ele fala assim: mas em algum momento desses 4 dias o Espírito Santo permitiu-me descansar na promessa que Deus estava no controle e trabalhando nas circunstâncias para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Espírito ajudou, aplicou no meu coração e me permitiu acreditar mais uma vez nele. Então, são coisas práticas que o Espírito realiza em nós e que nós devemos pensar. Além de abandonar, de confessar o pecado, nós devemos também entender que precisamos confiar cada vez mais em Deus, porque é Deus que nos enche de alegria, de paz, à medida que nós confiamos nele, porque Ele é a própria promessa da Bíblia. A Bíblia não é nada mais do que essa aliança de Deus, que é um Deus fiel e fiel a seu povo, e seu caráter tornam essas promessas válidas. Então ele é digno de confiança. Outra ajuda para a alegria é o fato de nós vermos um futuro distante, como cita o autor.
As Escrituras, elas afirmam repetidamente que o foco da nossa alegria deve ser a nossa esperança na herança eterna que nos espera em Jesus Cristo, bem como a revelação final de sua glória. Olhem só essas passagens citadas por Jerry Bridges. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 1 de Pedro 1,6. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5,2. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ter aqui a visão do futuro distante é alegrar-nos, porque o nosso nome está escrito no céu. É nos alegrarmos no Senhor, porque é dele que vem a nossa esperança. Finalizando aqui essa parte do fruto da alegria, nós precisamos ainda afirmar que um dos resultados de experimentar essa alegria é agradar a Deus. Um outro resultado é que quando nós experimentamos essa alegria, nós somos fortalecidos por Deus, física, emocionalmente e espiritualmente. Como está escrito lá em Neemias 8:10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu finalizo aqui sobre esta característica, a alegria, olhando para algo que o autor fala, Jerry Bridges, aqui nesse capítulo sobre a alegria. Podemos ser cristãos tristes ou podemos ser cristãos alegres. Podemos passar pela vida com aborrecimentos, mau humor e reclamações, ou podemos nos alegrar no Senhor com o nosso nome escrito no céu, na esperança de uma herança eterna. É privilégio e dever se alegrar. Ser alegre é experimentar o poder do Espírito Santo dentro de nós e dizer para o mundo espectador: nosso Deus reina. Queridos, nós começamos agora a segunda característica. Essa, é claro, como eu já falei no começo, a paz. E nós sabemos que milhões são gastos no mundo inteiro para que as pessoas possam encontrar essa paz. Muitos estão em busca, estão à procura da paz, uma paz verdadeira, uma paz que seja assim duradoura. Então buscam paz pessoal, buscam paz familiar, recorrem a conselheiros profissionais, diplomatas viajam pelo mundo tentando obter essa paz. Os tribunais estão atolados aí com casos que surgem do término da paz existente entre indivíduos e corporações. E nós cristãos não estamos isentos, porque nós vivemos num mundo pecador e nós também sofremos de ansiedade, de circunstâncias inquietantes e angústia de relacionamentos interrompidos. Mas a paz, ela deve ser uma marca da pessoa piedosa. Primeiro porque ela é uma característica divina. Deus é chamado de Deus da paz várias vezes no Novo Testamento. E ele tomou a iniciativa de estabelecer a paz entre homens rebeldes. Ele é o autor da paz pessoal e da paz entre os homens. E a paz é um fruto do Espírito. Portanto, uma evidência da sua obra em nossa vida. Uma análise aqui das Escrituras, ela revela que a paz é de fato dividida em 3 partes. Primeiro, paz com Deus, paz dentro de nós mesmos e paz com outras pessoas. Romanos 12, verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se eu perguntar aqui para você, de 0 a 5, como você avalia a sua paz com Deus, consigo mesmo
e com os outros? Há alguma coisa também que esteja perturbando sua paz atualmente? Gostaria que você pensasse nisso e me respondesse após aí nós findarmos esse estudo. Me respondesse não, responda a si mesmo. Ou se você precisar de ajuda, me busque. Também estou aqui à disposição. Esses não são assim 3 tipos paralelos de paz sem ligação. Antes são 3 expressões diferentes de paz. A paz que Deus dá, chamada de fruto do Espírito. Essas facetas elas se complementam, se reforçam, elas produzem traço de caráter geral, e cada aspecto possui características singulares que contribuem de um modo variado para que um homem de paz possa trazer isso para fora e para que outras pessoas também possam perceber e serem agraciadas por esta mesma paz. Isso é a realidade. Então, em primeiro lugar, aqui, paz com Deus. E a base da nossa paz com Deus é a nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. E é nesse ponto que começa aqui toda a paz. Não podemos ter paz dentro de nós mesmos ou paz com outras pessoas se nós não tivermos paz com Deus. Porque antes da nossa salvação, porque nós nascemos em pecado, nossa relação com Deus era caracterizada por alienação e inimizade. Ao entrar numa relação com Deus graças a Cristo, por meio da nossa fé em Cristo, tudo isso muda. Em vez de estar contra nós, Ele agora está por nós. Como lemos lá em Romanos 8:28. Em vez de nos deixar à mercê de circunstâncias, Ele promete atuar em todas elas para o nosso bem. A paz com Deus é a base da paz dentro de nós e da paz com outras pessoas. Um segundo ponto digno de gastarmos um bom tempo com isso é sobre a paz pessoal. Como está o seu momento com Deus? Como está a sua paz pessoal? Como você está como pessoa? Essa é uma grande proposta do autor. É sabido que circunstâncias ou momentos, adversidades, elas nos roubam a nossa paz. E geralmente elas nos roubam a paz porque nós temos a tendência de tentarmos lidar com esses eventos através da nossa própria força. Nós ficamos preocupados com circunstâncias infelizes, nós lamentamos e criamos esquemas por sua causa, nós invejamos ou nos ressentimos com outras pessoas que parecem conseguir uma oportunidade na vida melhor, ou que de algum modo elas nos maltratam e devido a isso, toda essa questão nos tira a paz. Quando Jesus terminou de falar com seus discípulos na noite em que foi traído, ou na noite da traição, em João 16:33, ele disse: estas palavras, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa garantia de paz, Jesus fez 2 promessas. E olhem só que interessante. A primeira, possivelmente você gostaria de rasgá-la. E a primeira promessa é que nós teremos dificuldades no mundo. As mesmas circunstâncias que roubam a nossa alegria, também elas roubam a nossa paz. Há um denominador comum em todas essas circunstâncias, chamado de incerteza, não é? Se olharmos o exemplo de Jerry Bridges, se olharmos o testemunho, quando ele testemunha sobre os obstáculos da alegria ainda, ou coisas que
o levam a não ter essa alegria mais plena, mais esplêndida, vamos dizer assim, no Senhor. Ele fala coisas assim que são interessantes. E aqui o autor também continua a dizer sobre essas dificuldades que teremos no mundo. Um ente querido está doente, o diagnóstico é incerto, o carro quebra em meio a viagens. Será que nós teremos dinheiro suficiente para consertá-lo, para pagar as despesas extras? Como chegaremos ao nosso destino? O que faremos até que tudo isso seja resolvido? Uma mala se extravia em um voo. O que será que nós podemos fazer? Essas e outras incontáveis situações, elas continuam a provar que realmente Jesus estava certo quando prometeu que teríamos dificuldades no mundo. No entanto, a segunda promessa de Jesus, que Jesus fez, da mesma maneira correta, ele venceu o mundo. Se você olhar em Efésios 1:22, diz que Deus, por todas as coisas, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer que Jesus foi designado cabeça sobre todo nome. Essa é a verdade. Ele tem poder sobre todo o universo, ele tem poder sobre todo o cosmos. Jesus diz que nem mesmo um pardal pode cair no chão se não for a sua vontade, a vontade do Pai. Até mesmo cabelos de nossa cabeça são todos contados. De tão admirável que é o seu poder. Nenhum detalhe escapa à sua atenção. E agora Jesus, na sua glória e ressurreição, exercita por mim e por você esse mesmo cuidado. Então você não precisa duvidar disso. Confie em Cristo. Mas a grande questão é, então, por que nós nos preocupamos? Resposta simples e direta. Porque não acreditamos. Nós não estamos de fato convencidos que Jesus pode manter um pardal no ar, pode achar uma fórmula para consertar o nosso carro que nós não pensamos, pode achar uma bagagem extraviada ou pode curar uma doença. Não, nós não acreditamos que Ele pode nos livrar dessas dificuldades e muitas vezes, de uma maneira até prática, nós duvidamos que Ele faça. É quase que um ateísmo prático isso que eu estou falando a todos vocês aqui. Nós deixamos que o nosso inimigo lance semente de dúvidas em nossa mente sobre o amor de Jesus e o seu cuidado por nós. O apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses, Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olhando para esse texto, é digno de nota percebermos que nós encontramos paz no Senhor. A paz que vem de Deus, ela excede o nosso entendimento, ela guarda o nosso coração, ela guarda nossa mente e leva a nossa mente cativa a Cristo. E o grande antídoto para a ansiedade é a nossa proximidade com Deus em oração. De levar tudo em oração a Deus, porque nada é tão grande que Ele não possa controlar, ou tão pequeno que possa escapar de sua atenção. Nós devemos agradecer a Deus por nos livrar de dificuldades. E nós devemos agradecer a Deus quando nós nos recordamos das ações de misericórdias passadas, porque essas misericórdias passadas, elas se tornam um grande estímulo na nossa fé no presente. Então, vendo dessa maneira, nós vemos que o grande resultado de nos aproximarmos de Deus em oração, com ação de graças, não é a libertação plena daquilo, mas é a sua paz, a paz que Ele nos dá,
é uma das razões pelas quais não achamos essa paz, é porque muito frequentemente não nos conformamos com outra coisa senão a libertação do problema. Porém, Deus, por meio de Paulo, nos promete paz, uma paz que é inexplicável, que transcende todo entendimento. Segundo Paulo, ela nos guardará o nosso coração, a nossa mente, a nossa ansiedade, a qual nós somos tão propensos. E nós precisamos pensar sobre isso. Se você é como eu e como autor aqui, provavelmente você está pensando da seguinte forma: tudo isso parece muito agradável, eu concordo intelectualmente com o que você agora mesmo falou. Mas quando eu estou em meio a uma situação difícil, realmente eu não experimento paz. O que está errado? O que tem de errado comigo? O autor Jerry Bridges, ele sugere 2 motivos aqui. Ele sugere, em primeiro lugar, que você examine os seus próprios motivos. Você pode querer libertação em vez de paz. Você está procurando a resposta errada. Segundo, nesse sentido, olhe para o Espírito Santo para lhe trazer paz. Lembre-se de que a paz, ela é fruto do Espírito. É trabalho que pertence a Ele. E esse trabalho do Espírito é produzir paz em você. Sua responsabilidade é vir em oração, pedindo paz e orando e olhando para que Deus a dê a você. Eu duvido que nós não sejamos vulneráveis. Eu duvido que qualquer cristão seja mais vulnerável que eu. E é bom a gente pensar nesse sentido sobre nós mesmos, sabe? Eu sei que nós estamos propensos muitas vezes ao mau humor, a perder a paz. Só que nós precisamos também estar cientes do selo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos estar cientes que Deus fala por meio da sua palavra e a sua paz está disponível e nós devemos ficar contentes porque nós podemos experimentar essa paz. E queridos, além de Filipenses, nós podemos ver aqui também 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro nos orienta. Ele nos alerta sobre um inimigo, sobre o diabo, que procura nos devorar. Mas a palavra aqui, desse acusador, desse caluniador, que significa diabo em grego, nós precisamos entender que quando temos tais pensamentos de derrota, um dos pensamentos que mais frequentemente vem à nossa mente, quando nós estamos sofrendo alguma provação, é se Deus realmente me amasse e não teria permitido que isso acontecesse comigo. O problema é que tais pensamentos vêm do diabo. Então, nós temos que lutar contra isso. Em vez de ficarmos focados nisso, nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que tentar lidar com o nosso próprio coração mal. Porque a palavra de Deus fala em Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, essa é a solução da Bíblia para a paz em nós. Essa é a solução da Bíblia para uma falta de paz dentro de nós. Para as nossas ansiedades, irmos a Deus em oração, em gratidão, nós resistirmos ao diabo, que é o caluniador de Deus e de nós, e só quando experimentarmos a paz com Deus, levando as nossas ansiedades a Ele, nós somos capazes de lidar com um terceiro aspecto da paz, que é a paz com os outros. Esse conflito interno for solucionado, nós podemos ver, então, que podemos alcançar efetivamente a paz com outros. E quando Paulo lista aqui sobre essa terceira questão, que é a paz com outros, ele lista a paz também em Gálatas como
uma das 9 características do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas anterior a isso, ele fala em Gálatas 5:15 sobre a sua preocupação, ou ele adverte os Gálatas contra morder e devorar uns aos outros. Depois ele vai falar sobre as oposições entre a obra da carne e a obra do Espírito na sua próxima lista, né? Ou nas suas 2 próximas listas. Mas a importância que fica sobre o aspecto da paz, ela deve ser, e ela é evidente em todo o Novo Testamento, e ela é repleta de referências no Novo Testamento, e a importância é que a paz, ela deve ser algo que habita em nós, e que por esta paz estar em nós, ela é desembocada também, ou ela jorra em outras pessoas também. E há promessas de paz. Olhando aqui para o capítulo 5 de Mateus, verso 9, bem-aventurados os pacificadores. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O texto que lemos, Romanos 12:18. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Romanos 14:19. A paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Colossenses 3:15. Seja a paz com todos, segui a paz com todos. Hebreus 12:14. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. 1 de Pedro 3, 10 e 11. Essas referências nos levam a uma exortação para alcançar ou para buscar a paz, para perseguir a paz, transmitindo a ideia de um intenso esforço, de uma vigilância, a fim de que tenhamos encontrado algo positivo. E encontrando esse algo positivo, significa então um mover sincero, um mover em dispor-nos a humilhar-nos, se necessário, para alcançar a meta da paz conosco e com outros. A busca da paz aqui, então, nós devemos considerar passos práticos, passos bíblicos que podemos tomar para procurar a paz em conflitos com outros irmãos. Então, considerando isso, em primeiro lugar, nós temos de nos lembrar que somos irmãos, membros do mesmo corpo. Paulo diz que assim como o corpo é um e temos muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós precisamos urgentemente ter esta ciência em nós. Estou convencido que haveria menos desarmonia e conflito entre os cristãos se constantemente lembrassem que somos membros do mesmo corpo. Bridges diz isso nessa primeira citação, ou nesse primeiro ponto, desculpem. Paulo colocou também isso ainda mais forte em Romanos, capítulo 12, verso 5. Individualmente somos membros uns dos outros. Em segundo lugar, não só devemos lembrar que somos irmãos e membros de um corpo, como também devemos lembrar que somos membros do corpo de Cristo. E a glória é dele, a honra da igreja é dele, e o que está em jogo em nossas relações um com o outro é esta glória, essa honra. Contudo, nós precisamos estar cientes, né? Não temos compreendido e obedecido o imperativo bíblico muitas vezes
de fazermos as coisas que servem para a paz, porque é isso que Cristo pediu para que fizéssemos. Em terceiro lugar, olhando ainda esta questão sobre passos práticos, passos bíblicos, nós temos de reconhecer que a causa da discórdia muitas vezes está completa ou parcialmente em nós. Precisamos, queridos, como crentes, buscar um espírito genuíno de humildade em relação à nossa responsabilidade com as outras pessoas. Ao invés de jogarmos a culpa plena em outras pessoas muitas vezes, ou as nossas próprias mazelas, ou as coisas que nós não estamos dando conta, conforme buscamos a paz, nós devemos estar preparados a enfrentar e a reconhecer a outra parte com ações de paz. E finalmente nós temos que tomar a iniciativa para reestabelecer a paz. Finalmente nós temos que tomar a iniciativa de restabelecer a paz. Jesus, ele ensinou que não faz diferença se você prejudicou ou foi prejudicado. De qualquer modo, nós temos sempre que nos esforçar a iniciar esforços pela paz. Você pode contemplar textos como Mateus 5, 23 e 24, 18, 15. Se formos sinceros sobre buscar a paz atentamente, não estaremos interessados sobre qual de nós fez a ofensa. Então nós precisamos buscar a paz, nós precisamos viver a paz também uns com os outros. Porém, nós sabemos que pode haver horas em que você procurou a paz, mas não teve retorno. A Bíblia reconhece essa possibilidade. Porém, aqui um alerta: esteja seguro de que fez tudo que pode para restabelecer a paz. Finalizando aqui esta parte sobre a paz, nós somos convidados a perdoar cada vez mais os nossos irmãos. É uma realidade, não é? Mas por que a paz é um fruto do Espírito e nós somos dependentes da obra do Espírito em nossa vida para produzir o desejo e os meios de buscar a paz? Nós também precisamos entender que somos responsáveis para usar esses meios que Ele deu e tomar posse de passos práticos para atingir tanto a paz interna como a paz com os outros. Nós precisamos cada vez mais acreditar no que está escrito em Romanos, quando nós lemos ali o verso 18 do capítulo 12. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olhando desta forma, olhando aqui para o texto em si de Romanos, onde nós estudamos essa passagem, nós precisamos entender que onde nós estivermos, nós devemos iniciar meios para que a paz seja alcançada. Meios para que a paz seja vivenciada. Nós precisamos usar meios e frutificar de uma maneira aonde a nossa intenção seja a busca pela paz, seja a busca pelo Espírito, dependência no Espírito, seja vivenciar e viver a cada dia uma vida de paz. Porque nós temos certeza que Deus se preocupa em ganhar
o ofensor. E outrora nós éramos esse ofensor. E hoje nós vivemos em meio a irmãos e nós precisamos exercer esse fruto, essa característica do fruto, que é a paz. Deus os abençoe, meus irmãos, e que nesse domingo você possa frutificar mais um pouco para agradar a teu Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, que o Senhor nos conceda semelhança com o nosso maravilhoso Salvador, mas também que o Senhor nos dê alegria e paz no Espírito, para que frutifiquemos no reino aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo. Até mais.